A gente vai entrar num tema aqui que é racismo nos esportes eletrônicos, né? E a gente vai receber aqui uma convidada mais do que especial, a Luana Genot. Ela é presidente e diretora executiva do IDBR, o Instituto de Identidades do Brasil, conselheira e escritora. No IDBR é responsável pelo desenvolvimento e expansão da organização, que hoje conta com quase 60 colaboradores atuantes em várias partes do Brasil. O IDBR atua nos pilares de empregabilidade, educação e engajamento e apoia empresas, governos e organizações com educação antirracista e implementação de ações afirmativas. Formado em publicidade e marketing pela PUC-Rio, fez graduação sanduíche como bolsista da CAPES no programa Ciências Sem Fronteiras na University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, onde também se especializou na área de raça, etnia e mídia. É mestra e pesquisadora em relações étnico-raciais pela Cefet Rio de Janeiro e possui pós-graduação em marketing e comunicação pela IED Rio. Mãe da Alice e do Hugo, é colunista semanal no jornal O Globo, na revista Ela, é também autora dos livros Mais Forte, Entre Lutas e Conquistas, o mais recente infantil Guerreira do Sim e do Sim à Igualdade Racial, finalista do Prêmio Jabuti 2020, vencedora do Prêmio Folha de São Paulo 2022 na categoria Direitos Humanos. Luana também faz parte da Rede Young Global Leaders, do Fórum Econômico Mundial. Luana, é um prazer enorme receber você aqui no MD3, seja muito bem-vinda. Prazer, chefe. Prazer a todo mundo que está aqui nos assistindo. Bem, o tema é super triste de se falar, mas necessário, que é racismo, né? Uma coisa que acontece no Brasil e no mundo de maneira constante e diária, inclusive de uma repercussão muito grande que aconteceu ontem, no caso do Vini Júnior também. E no mundo do esporte eletrônico, acabou que... E não só no mundo do esporte eletrônico, mas nesse mundo da internet, acaba que acontece de maneira até mais intensa do que o normal, talvez por causa do anonimato, da questão do isolamento da mídia, dele não ver o outro lado. E isso acontece de maneira bastante constante. Como eu falei, né, com você um pouquinho antes da gente começar a live aqui, com a sua assessora também, esse mundo da internet acaba sendo de jovens que não tem nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de noção, mas ao mesmo tempo tem que ser responsabilizado por tudo aquilo que eles falam. Então, para você, como é que é essa noção da internet, a juventude e esse racismo estrutural que é colocado todos os dias? Não, com certeza. Bom, primeiro, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Acho que a gente está aqui falando sobre o universo de games, que é absolutamente pulsante, né? E tem muito dinamismo, né? Então, assim como a gente estava falando sobre o Vinícius Júnior, né? E La Liga ser responsável, a Riot, e também é super responsável também no que diz respeito a disseminar práticas antirracistas, né? Acho que aqui a gente está falando, por exemplo, com Prieto, a gente está falando com um monte de gente que tem um monte de responsabilidade dentro do universo de games, né? Tanto para quem joga quanto para quem é empresário dentro desse universo, precisa se responsabilizar para além dos casos midiáticos, né? Porque a gente geralmente tem uma postura que é reagir a um comentário, seja ele anônimo, seja ele extremamente midiático, como que aconteceu com o Vini Júnior, seja o que aconteceu com o Titã, né, o jogador aqui da plataforma, que joga LOL e tal. Então, a gente sabe que geralmente a gente reage a esses casos que ganham mais repercussão midiática, porém, a estrutura é muito maior, como você mesmo trouxe, a questão do racismo estrutural. Quantas pessoas negras e indígenas estão no alto escalão da Riot ou de outras empresas, né? Quantas mulheres estão presentes nesses espaços? Então, a partir daí, a partir desse entendimento de como essa estrutura ela tá, é que a gente entende que, mais do que reagir a casos que a gente entende como isolados e não são, a gente precisa rever linguajares, rever comentários, rever as estruturas demográficas desses espaços, né? Se a gente não tem mulheres entre comentaristas, entre pessoas, isso também faz parte de uma estrutura racista e machista, né? Sim. Se a gente não tem pessoas negras e indígenas também pensando esses espaços. Então isso também faz parte. E detalhe, vai independente do bem ou do mal, né? Porque a gente vê vários comentários dizendo, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, isso não me representa como ser chamado de racista ou de machista, não me representa, eu sou uma pessoa incrível e tal, mas não tem a ver só com um âmbito pessoal, tem a ver com as suas práticas, né? Tem a ver com quantas empresas estão investindo na temática, tem a ver com como você se comporta quando ninguém está olhando, né? Que é exatamente, acho que um pouco do que o universo dos games mostra pra gente, né? Quando você vai comentar ali alguma coisa, o que você usa como termo, né? Se você usa um termo LGBTQIA-fóbico,
enfim, você pode também estar ali reproduzindo uma pressão que pode estar privando, inclusive, a Riot, inclusive, de lucrar mais. A gente estava aqui falando, estava ouvindo vocês agora há pouco, falando quanto LoL precisa ser representativo até para atrair mais players, tanto aqui no Brasil quanto em lugares diferentes da Ásia, e é sobre isso. Se as pessoas não se sentem representadas, elas tendem a esvaziar um pouco mais esses espaços, e é ruim para todo mundo, para o lucro e para as pessoas que se sentem machucadas também. Acho que uma dúvida que a gente sempre tem aqui, Luana, que é uma coisa que a punição em si, sabe? Porque a gente teve esse caso, vou pegar um caso mais recente agora, a gente teve alguns casos já acontecendo, mas teve o caso de um jogador, o Frost, ele teve uma atitude racista em 2020 contra um jogador, essa atitude se tornou pública, né, teve toda uma celeuma em cima, né, o próprio jogador que foi alvo desse racismo se pronunciou, expôs o caso. Posteriormente, ele falou, até aqui no nosso programa, que ele conversou com esse jogador e se resolveram entre si. E ano passado, se eu não me engano, o jogador, o Frost, ele teve uma chance num time e ele, mais uma vez, esse caso se ressurgiu e o time cancelou a contratação dele devido a todo esse caso que aconteceu. Repercussão, né? Pela repercussão. E agora, novamente, ele foi contratado por um outro time e, mais uma vez, esse caso aflorou, com algumas pessoas dizendo que ele não deveria ter essa chance, que ele não deveria ser contratado. E aí uma dúvida que muitos se perguntam sempre é quais os limites das punições? Até onde a gente tem que navegar nesse mar? Porque a gente sabe que quando alguém é racista, ela não é racista só com a pessoa que ela falou. Ela é racista com o coletivo, né? Então, nessa visão, assim, até onde deve ser uma punição, sabe? Ela é eterna, um jogador, ele nunca mais vai poder ser contratado por nenhum time porque ele falou isso há X anos atrás, sabe? Como é essa ponderação que tem que ser dada nesse sistema, porque é algo muito sensível, né? Total. Bom, primeiro a gente precisa entender como é que a gente vai tratar os casos do racismo criminal, ou seja, aqueles que são endereçados geralmente para uma pessoa onde a gente tem ali provas de que isso aconteça, enfim. E outros que a gente vai elencar como racismo estrutural, que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês sobre estrutura, né? Sobre como as nossas estruturas elas estão configuradas, porque isso também faz parte do racismo. O que a gente tende a confundir é só achar que o comentário feito por alguém é racista. E isso sim, obviamente, faz parte de algo criminal. Mas as próprias estruturas que excluem pessoas negras de estarem participando desse convívio também é o racismo estrutural. Então, acho que a gente precisa separar esses dois e entender os tratamentos de cada um. Para o caso do racismo estrutural, são necessárias políticas, que a gente chama de políticas afirmativas. Se a gente quiser dizer, a gente quer tornar o universo de LoL, dos jogos, dos games e tal, mais inclusivo para pessoas negras, para mulheres, para a população LGBTQIAPN+, até por entender que isso é importante para o nosso negócio. Isso quer dizer que a Riot, as empresas, os investidores vão investir tempo, dinheiro, treinamento para fazer com que isso aconteça, para atrair mais games desse perfil para dentro da plataforma. Isso é um tratamento. Para eu tratar uma política, para eu tratar alguém que ofendeu um outro jogador, eu preciso que, primeiro, esse não seja um caso isolado, né? A gente aqui está falando do caso do Frost, mas pessoalmente eu não acredito que esse seja um caso isolado. E aí eu tenho medo, tenho até um receio da gente criar ali praticamente um bode expiatório. Exato. E achar que ele é a pessoa que a gente tem que punir e o restante é santo, maravilhoso, etc. Eu acho que sim, precisamos usar esse caso como uma jurisprudência, né? Um caso, ali um exemplo do que a gente pode fazer, pensar numa punição, de não ser contratado em até 5 anos, né? Colocar um número para que isso seja visível para as pessoas, até para evitar com que elas reproduzam esse tipo de comportamento. Acho que sim, é válido, né? Não o que seria um cancelamento eterno, porque a gente precisa dar números, né? A gente precisa dar metas a isso. Então, se alguém cometer um tipo de comportamento X na plataforma, aí essa pessoa vai ficar 5 anos sem poder ser contratada, por exemplo. Isso é um possível treinamento, que seria uma política, mas mais do que olhar um caso isolado, eu acho que as plataformas precisam criar políticas tanto antirracistas em relação à estrutura, quanto em relação aos casos que vão se ganhar mais mídia, entendendo o que já podem fazer, né? Então, acho que não vale a pena olhar só para esse caso isoladamente, mas a gente precisa olhar para outros tantos casos de racismo contra pessoas negras, indígenas aqui no Brasil, para racismos contra
pessoas asiáticas, que eu sei que também já aconteceu na plataforma. Então, eu acho que tudo isso precisa ser olhado, não só em reação ao que acontecer, mas numa ação contínua, dentro de uma visão um pouco mais macro, sabe? É assim que eu penso. Alguma dúvida vocês aí também querem colocar? Perfeito, acho que era já Eu acho que isso já a gente... iluminou bastante, porque nesse caso específico, né, do Frost, o episódio foi com um jogador que vai ser companheiro de time dele, teve com a gente aqui, e quando a gente perguntou, o que me pareceu interessante, né, escutando a história, foi que o próprio Frost procurou o FNB, né, que sofreu o racismo, e falou, cara, me ajuda, me explica onde as merdas que eu fiz, as consequências disso. E assim, e o cara procurar informação me parece que é o começo de algo, né? Mas, justamente, eu imagino que uma política, nesse caso, como seria, sei lá, em outros esportes, você cometeu alguma infração, você tem uma pena já definida dentro da plataforma, dentro do esporte. Eu acho que realmente começaria a dar parâmetro e ajudaria na educação e evitar casos como esse. Eu acho que realmente deu uma clareada na mente muito boa. Eu concordo. Eu acho que tem que ter um parâmetro, e eu acho até muito cruel você chegar para a pessoa que você ofendeu e falar assim, me explica então o que eu tenho que fazer. Não, você deveria procurar. Sim, com certeza. Procurar informação, assim como ela aprendeu a jogar, né? E obviamente aprendeu com tantas coisas que ela procurou ali proativamente. A mesma coisa, você tem que aprender a procurar quem é especialista sobre o assunto, até porque não é porque você é negro, indígena, de um grupo minorizado, que você vai querer falar sobre o tema. Você sabe que te machuca ser tratado de uma determinada forma, mas você não quer explicar, né? Isso é um trabalho a mais. Eu acho que, inclusive, linka também com a questão que a gente está vendo aí do Vini Júnior, que a gente está seguindo muito proximamente, que a gente também tem diálogo com clubes, enfim, que é tipo, mas ele tem que explicar o que ele está sentindo. Não, ele não tem que explicar. Quem tem que correr atrás é a La Liga, é a CBF, né, a Riot, e a galera que quer continuar vendo lucro, não ver sua marca e sua reputação manchada, quer ver também que as pessoas se sintam mais representadas e acolhidas, tem que correr atrás e investir, né? Então, acho que esse é um recado para que as pessoas sejam mais proativas em relação a isso e que hajam políticas efetivas e que, assim como esse universo de games cresce o tempo todo e é muito importante, que a gente também veja quanto de dinheiro está sendo investido nessa pauta, assim como tudo que você quer ver crescer e se estruturar, né? E ter penas também que sejam colocadas de forma bem efetiva para que a galera veja, não vou agir dessa forma. E eu vejo que é um ambiente extremamente fértil exatamente para isso, porque você tá sendo representado por um avatar no jogo. Então, assim, não sei se existe como ser mais igual que isso, porque todos são iguais perante o jogo nesse sentido. Deveriam ser, pelo menos. Não, eu tô falando em questão de... É um sistema que permite isso de uma forma muito bonita, por assim dizer. Então, nada mais justo do que essas políticas, de tudo isso, para tornar esse ambiente cada vez melhor, né? O meu questionamento, Ana, é justamente para tentar, assim, achar alguma coisa que você trabalha nesse meio há muito tempo, sabe? Com literatura, com informação, com marketing. E a internet infelizmente, muitas vezes as pessoas vêm com a terra sem lei, ela não pode ser, né? Qual o primeiro passo, assim, que a gente pode dar na internet para tentar fazer com que isso quebre? Porque eu também acho que essa didática do agredido ter que lecionar ao agressor é algo que não é justo, né? Tipo, porque a pessoa, ela tá lá sendo ofendida e ela ainda tem que ser professora das coisas. Então, eu acho que primeiro a gente precisa se educar como nós mesmos, precisamos tomar nós mesmos os primeiros passos, se preocupar a ser mais humano, a ser mais gente, mas ao mesmo tempo a gente que tem um mínimo de exposição tem que achar alguma maneira de conseguir impactar as pessoas ao nosso redor também, principalmente nesse meio de mídia social. Então, você consegue ver algum primeiro passo que a internet, esse mundo digital, possa dar para tentar, aos poucos, resolver essas questões que são tão frequentes? Olha, chefe, eu consigo ver algumas formas, né? Eu acho que né, a gente estava aqui falando agora há pouco, né? Acho que foi o Diogo que falou que, sobre os avatares, né? No ano passado eu estava no SXSW, né? Falando sobre... A gente tinha uma conversa sobre games, tinha o
o ACO, uma coisa assim da Nintendo e tal, tava falando sobre avatares, o quanto era democrático, né, essa possibilidade da gente ter ali figuras que nos representem de alguma forma e tal. Só que, ao mesmo tempo, vários estudos foram lançados, né, e aí perceberam quanto as linguagens criavam também hierarquias dentro de figuras que eram praticamente iguais. Então, a gente ainda tem uma certa tendência e um certo viés a criar hierarquias, mesmo se tá todo mundo igual, né? Pensando ali, sei lá, tipo, filmes, né? Star Wars e tal, onde você vê que tem ali, mesmo entre os robozinhos todos iguais, você vê que tem ali hierarquias ou coisas do tipo. Então, existe, de fato, uma tendência a criar hierarquias através da linguagem, mesmo se você tiver bonequinhos todos iguais. Tinha até uma palestra lá bem interessante falando sobre o futuro e tal, como as inteligências artificiais podem ser usadas para reduzir vieses, só que a gente programa e alimenta essas inteligências artificiais muitas vezes. Então, elas partem de um viés, e aí intervir é um caminho, né? Então, a intervenção dentro desses viés, ela vem pela regulação, pelas leis dentro dos estados onde essas inteligências circulam. Então, em tese, para a gente poder impedir, por exemplo, que uma tecnologia como o ChatGPT ou tudo aquilo que a gente está vendo aí surgir no universo de games e outras inteligências artificiais seja menos enviesado, mesmo que pareça ser algo tão democrático e que está meio que pasteurizando, né? Não é muito possível pasteurizar porque nós acabamos, de alguma forma, reproduzindo linguagens enviesadas mesmo dentro desses mecanismos que querem pasteurizar a gente, né, de alguma forma, e colocar tudo no mesmo nível. Então, as regulações ajudam, né? Então, leis, fazer com que as empresas tenham ali um certo quociente de pessoas negras, indígenas, mulheres, população LGBTQIAPN+, para conseguir pensar em linguagens mais inclusivas desde o começo, ou pelo menos ir cortando os vieses, e assim, por exemplo, que o criador, né, do ChatGPT, eu conversei com ele essa semana passada, né, ele veio aqui no Brasil, e aí o Sam Altman, um dos criadores, ele estava falando sobre o quanto é importante ele já pensar nesse recrutamento para que os recrutadores, para que os treinadores do ChatGPT consigam treinar a inteligência artificial para ela já conseguir ser um pouco menos enviesada do que as outras inteligências que já surgiram. Então, acho que regulação, intencionalidade na linguagem, fazer com que esse ambiente seja um pouco mais controlado no sentido da linguagem, eu acho que pode ajudar, né? Não é para criar uma censura nesse sentido, mas é para criar um balanço de linguagem e impedir com que essas linguagens agressivas, excludentes, elas se tornem perpétuas, né? E um território de ninguém, como você estava falando. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa ser mais intencional, até porque a gente diz assim, não, esses mecanismos são neutros, mas hoje esses mecanismos, palavras do próprio criador do ChatGPT, eles são produzidos por homens brancos heterossexuais. Exato. Quer uma bolha mais homogênea do que essa? Não tem, né? Então eles não são neutros, eles são criados já de maneira super enviesada, né? Até os bonequinhos, as cores, etc., eles são criados por um grupo homogêneo de pessoas. Então não existe neutralidade nesse sentido. O que dá para existir é a intencionalidade de ser mais inclusivo. Luana, queria agradecer demais a sua presença aqui, sério, foi muito esclarecedora, de verdade, em diversos temas, né? Vital a gente discutir sobre isso, falar sobre isso, porque é uma coisa que acontece todos os dias, e isso que você acabou de comentar foi o grande ponto da gente estar procurando, porque aqui nessa bancada são 3 homens brancos, héteros, cis, e a gente não tinha sentido a gente abrir uma discussão sobre racismo sem ter alguém que pudesse falar com propriedade. Então, a sua participação hoje aqui, Luana, foi excepcional, foi muito corrida, assim. Queria agradecer, inclusive, ao Xande Teixeira, né, que fez essa ponte para a gente poder se falar, e eu deixo espaço aqui agora para você falar o que você quiser, né, fique à vontade, mais uma vez agradecendo pelo seu tempo, pela sua presença. Incrível. Não, te agradeço também, foi... Assim, eu adoro convites que vêm para eu aprender também. Aprendi, obviamente, muito sobre o universo LoL. Tem pessoas do meu entorno que jogam bastante.
No meu momento, meu game é só gestar aqui o Hugo, tô gestando de 9 meses, então meu game no momento é esse, né? O game já é bastante hormonal, depois, quem sabe, eu posso investir mais tempo em jogar, né? Eu sou do tempo do Super Mario, dos Flintstones, dos Jetsons, como você estava falando. Então, Ela entendeu as referências. Boa. Estamos é aqui isso, junto. entendeu? Então, meu game era Mario Kart. Agora eu preciso me atualizar mesmo. E já aprendi muito com vocês aqui. Eu acho que é tudo uma questão de uma troca mútua, né? E eu acho que se a gente for mais intencional, entender quem não está na mesa e quem a gente pode trazer para agregar na gente, é isso, né? Eu acho que é uma troca mútua onde a gente já vai aprendendo e vai criando novas linguagens, né? Esse machine learning da vida, que é basicamente a gente ser mais intencional nas nossas trocas e em chamar quem não está na nossa mesa para o diálogo, porque às vezes a gente tende a achar que a gente está falando com todo mundo, mas não está. Então, eu acho que quando a gente é mais intencional em quebrar, enfim, furar bolhas e tal, acho que a gente aprende muito mais e todo mundo ganha com isso. E falando nisso, quero só convidar todo mundo para assistir o Prêmio Sim à Igualdade Racial, que acontece nessa sexta-feira no Multishow. Legal. No domingo, depois do Fantástico, na TV Globo. A gente quer alcançar 80 milhões de pessoas. Seria incrível se vocês assistissem, compartilhassem também. Vai ser muito legal. Estaremos lá acompanhando. Obrigado mais uma vez, Juliana. Sei que seu tempo é curto, aí queria agradecer a Tati também, né, que fez todo esse meio de campo pra gente poder estar aqui conversando, e todo sucesso do mundo aí. Muitíssimo obrigado, tá? Beleza. E convidar todo mundo para curtir o Instituto Identidade do Brasil, @IDBR. Quem quiser também acompanhar as discussões que a gente faz sobre diversos assuntos, o meu é @LuanaGenot, Genot. Obrigado. Prazer. Valeu, Obrigado, Luana. Valeu. Tchau, isso, gente. cara. Eu acho que ficou cara, muito bem explicado. Não tem nada. Eu acho fechado. incrível. Várias dúvidas que a gente tinha há muito tempo, eu acho que ficam sanadas aqui nesse momento. Principalmente, como a Luana falou, dessa questão para não haver essas lacunas de tantas dúvidas, é preciso uma certa regulação. Sim, não lógico. porque quando as pessoas falam regulação, todo mundo fica, lá vem o controle, lá vem a censura. Mas, gente, tudo no mundo é regulado. Essa caixa de água, ela é regulada para ela poder ser engarrafada. Pra gente conseguir do jeito viver certo. em sociedade, decidiu-se que precisaríamos legislar, né? Tudo é regulado, tudo. Pois Qualquer é. coisa que você imaginar no planeta Terra é regulado. Então, a gente precisa regular as coisas para você ter medida palpável. Porque num caso desse que aconteceu agora, em vez de a gente estar discutindo o que é que vai fazer, vai crucificar a pessoa para sempre, vai fazer ela nunca mais ter emprego, nunca mais ela pode fazer alguma coisa, não. Tipo, se tivesse tudo delimitado, X anos, X tempo, Sim. essa é a sua punição por ter feito isso, após isso sua pena está paga, você pode Porque, você pode inclusive, voltar. gera um debate, inclusive, sobre, né, o peso da punição, o peso do erro, o peso do crime. Exatamente.